Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso curso de extensão de tecnologias educacionais. Nós estamos no módulo 3 do Google Classroom e hoje é a nossa aula número 3, onde nós falaremos como que você pode criar uma atividade online, como você pode organizar a sua sala de aula em tópicos para que seja melhor visualizado e organizado para os seus alunos e também como você pode compartilhar essas atividades com os seus alunos. Então, sem perda de tempo, vamos iniciar a nossa aula número 3. Estamos novamente na tela inicial do Google Classroom e agora nós vamos ver como que podemos organizar, como que podemos criar atividades e disponibilizar para os nossos alunos. Então, nós vamos aqui no menu superior, na aba Atividades, e temos então essa área onde nós podemos colocar os conteúdos. Bom, a princípio bastaria clicar sempre nesse botão Criar para que você possa inserir as atividades. Porém, para ficar de uma forma mais organizada, sugerimos que você subdivida as suas atividades por tópicos, assim como, por exemplo, aula número 1, aula número 2. Então, nesse caso, como que poderíamos proceder? Ao clicar sobre o botão Criar, seria essa última, que é a de tópicos. Então, clicando sobre ela, nós temos aqui a possibilidade de fazer a nomenclatura. Então, eu vou colocar lá Aula 1. Criamos, então, 4 tópicos, onde podem ser incluídos as mais diversas atividades. Se você errou ou precisa consertar o nome do seu tópico, nesses 3 pontinhos ao lado direito de cada um dos tópicos, nós temos um menu onde podemos renomear, excluir, copiar o link ou mover para baixo ou para cima de acordo com a necessidade. No caso da movimentação, nós também podemos fazer de uma forma bem simples. Clicar e arrastar para o posicionamento que você deseja, como neste exemplo. Então, a aula 3 ficou superior à aula 4. Se você desejar, pode vir, como eu falei, pelo menu e mover para cima. E aí ele fica na ordem que você achar mais interessante. Voltaremos sempre ao botão Criar, para poder colocar tanto conteúdo quanto exercícios para os nossos alunos realizarem. Então, clicando sobre o botão Criar, vamos colocar um conteúdo que eles podem acessar. Um arquivo PDF, um link de vídeo ou alguma coisa desse tipo. Então, nós iremos aqui em Material e aí nós podemos dar um título. Pode ser colocada uma descrição. Então, em adicionar, nós temos a possibilidade de colocar arquivos que já estão previamente carregados no seu Google Drive, um link para alguma página, site que você deseja que o seu aluno acesse, algum arquivo que você vá fazer o upload a partir do seu computador ou dispositivo móvel e até mesmo já diretamente no site do YouTube. Nesse caso, vou selecionar site do YouTube. Então, nesse caso, eu já tenho o módulo que eu quero, seleciono ele e clico em adicionar. Então, nós terminamos de colocar todas as informações a respeito dessa atividade e agora nós podemos colocar ela especificamente em um tópico. Então, no menu lateral, na lateral direita aqui, nós temos os tópicos, onde eu posso colocá-lo. Ou a partir dele eu já crio um novo ou faço associação com algum outro já existente. Por exemplo, vou colocá-lo na aula número 1, vai ficar disponível para apenas essa turma. Eu poderia fazer essa atividade e associar com mais de uma turma, supondo que elas tenham o mesmo conteúdo. E no caso aqui eu posso selecionar ou todos os alunos ou algum aluno especificamente. Uma questão interessante a respeito das atividades quando você cria no Google Classroom é que nesse botão do lado superior direito nós temos a possibilidade de ou postar automaticamente, ou seja, eu finalizo a minha construção da atividade e automaticamente ela já está disponível para os meus alunos. Eu posso programar essa atividade e colocando um dia e horário específico para que ela apareça na sala de aula para os meus alunos. Ou se caso eu não tenha terminado ainda a edição do conteúdo, da descrição ou até mesmo do título, eu posso clicar sobre salvar e voltar a editar futuramente essa atividade. No caso aqui eu vou deixar já diretamente salvo para os meus alunos, clicando sobre postar. Então essa atividade já vai ser colocada à disposição dos alunos e quando a gente voltar aqui em mural,
essa atividade então ela já fica listada aqui. Então a gente fez a criação de uma atividade anteriormente a partir de um link do YouTube e nós vamos criar agora a partir de uma informação que possa estar contida no seu Google Drive. Agora, neste novo exemplo, eu vou colocar um material para que eles possam acessar também, por exemplo, um arquivo PDF. Então, eu volto aqui em Criar, Material, visto que é um conteúdo que eles vão receber, Adicionar, Google Drive. E aqui eu tenho a possibilidade, então, de selecionar qualquer documento que esteja no meu Google Drive. Tenho esse documento aqui em PDF, seleciono o documento que eu quero e depois em Adicionar. Então esse documento já está pronto para ser enviado para os meus alunos. Basta então eu vir aqui no menu superior do lado direito e selecionar uma das opções. Como exemplo, eu vou colocar aqui uma programação. Então eu vou colocar aqui dia 2 de julho às 8 horas. Então programar para esse dia. Então quando chegar na data do dia 2 de julho, eles vão acessar automaticamente, vai aparecer para os meus alunos esse arquivo. Uma outra possibilidade seria a reutilização de exercícios, de atividades que já foram feitas em outras turmas. O Google Classroom, nesse caso, nos dá a possibilidade de reutilizar um exercício, alguma atividade que já foi criada em outra sala de aula. Então, para isso, basta clicar sobre Criar, Reutilizar postagem. Então, vem aqui na turma 2, Programação, Reutilizar. Ele volta aqui como se fosse uma edição, então eu posso entrar nesse formulário, editar os exercícios que estão lá dentro, se eu quiser, ou simplesmente vir aqui, nesse caso eu vou colocar sobre a aula 2 e criar a atividade. Então, automaticamente ele já fica salvo na aula 2, aquela atividade que eu tinha importado de uma outra turma. Uma outra atividade que você pode fazer também seria uma forma de pergunta, onde você pode colocar uma pontuação específica, caso o aluno responda de forma satisfatória. Para isso, basta entrar em Criar, Pergunta, aí você pode colocar o título que você quiser, as instruções de preenchimento, ou seja, de resposta para essa pergunta, e aí você tem duas opções. Ou ele pode respondê-la em formato de texto, ou você pode fazê-la em formato de múltipla escolha. Nesse caso, eu vou deixar como resposta curta. Se você quiser adicionar outras informações, você pode vir aqui em Adicionar. A gente pode ajudá-lo a interpretar este questionamento, um link do YouTube, enfim, fica a critério. Depois nós temos aqui no menu lateral direito, para qual turma que você vai vincular, você pode fazer só para essa turma atual ou para todas as outras turmas que tenham esse mesmo conteúdo. Para qual tipo de alunos, para todos no caso, e a pontuação. Nesse caso aqui eu vou deixar como sendo apenas 10% de uma nota máxima. Você pode selecionar a data máxima de entrega. Então aqui nós vamos selecionar o horário e o dia máximos para a entrega dessa atividade. E o tópico. Então no caso vou colocar aqui na aula número 3. Depois nós temos duas informações aqui que você pode deixar ou não selecionadas. A primeira é, os alunos podem responder uns aos outros, ou seja, depois que um aluno faz a resposta, ele pode visualizar a resposta dos seus colegas e também colocar comentários na resposta dos seus colegas, ou simplesmente editar a sua própria resposta. Depois a gente pode colocar aqui em perguntar, ou seja, a atividade então fica vinculada à aula 3. Então ele tem um ícone aqui também, olha, que já mostra que isso é um questionamento. E se tiver a data, ele já vai colocar aqui qual que é a data limite para fazer a entrega. Um outro formato de atividade que você pode fazer é uma forma mais interativa, onde você pode colocar, por exemplo, uma lista de exercícios. Então você pode entrar em Criar, Atividade como teste. Quando a gente coloca a atividade como um teste, não necessariamente você precisa colocar uma pontuação. Pode ser simplesmente uma lista de exercícios para que ele consiga absorver um pouco mais do seu conteúdo. Então, nesse caso, você pode deixar sem nota. Então, você pode colocar um título, instruções de preenchimento, e aqui nós podemos ou adicionar novas informações que auxiliem no desenvolvimento, e aqui a gente já tem vinculado um formulário, que no caso do Google Classroom ele chama de quiz. Clicando sobre ele, então ele é redirecionado ao Google Forms ou ao Google Formulário,
Nós podemos então colocar aqui um título para a nossa atividade, uma descrição qualquer se você achar útil, e aí depois nós temos aqui a seção então efetivamente dos questionários, ou seja, quais são as atividades que ele deve responder. Cada atividade nós temos então aqui, olha, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, uma lista suspensa, eu posso fazer uploads de arquivos. No caso, a gente vai começar com uma resposta curta. Então eu vou colocar aqui o título da minha pergunta, se ela é obrigatória ou não. Se ela for obrigatória, o aluno só vai poder responder, só vai poder finalizar essa lista caso ele tenha respondido todas. Posteriormente, eu venho aqui, a gente tem um menuzinho aqui, na primeira opção, sobre mais. Então ele já cria um novo ambiente. Nesse caso aqui eu vou colocar uma de caixa de seleção. Então eu posso colocar o título. Aqui ele já tem a opção A, então eu posso colocar um nome. Depois eu vou colocando novas opções. O interessante dessa atividade é o seguinte, você pode fazer também o upload de uma imagem para que o seu aluno possa compreender um pouco mais, pode vir direto do seu Google Drive, você pode fazer uma pesquisa na internet. Então eu quero selecionar essa imagem aqui e vou inserir no meu exercício, na minha atividade. Então aqui a gente tem o título, eu tenho aqui algumas opções, ou seja, posso fazer um alinhamento da melhor forma que eu quiser, posso colocar até uma legenda para essa foto. Eu posso deixar também previamente para o aluno qual é a resposta, após, obviamente, ele selecionar a atividade. Então no caso aqui, por exemplo, a opção do meio seria correta, concluir. Então quando o aluno responder, ao final eu posso deixar disponível as respostas para que ele acesse. Então aqui a gente já tem 2 exercícios. Se eu quiser colocar mais um na sequência, clico sobre adicionar perguntas. Caso você tenha criado uma opção onde uma pergunta onde você não queira, que faça mais parte dessa lista, basta clicar sobre o tópico e aqui nós temos então a opção de excluir. Se você achou o formato, por exemplo, de uma questão muito semelhante a alguma outra que você já vai reescrever, então a gente pode duplicar também essa questão. Então eu tenho selecionada essa questão no caso. Se eu clicar sobre duplicar, ele vai gerar o mesmo formato da anterior. Então eu posso, por exemplo, mudar o nome aqui dessa questão, certo? Então ele já salva automaticamente no Google Drive e dentro da Classroom específica da turma 1. Basta eu posso fechar nesse caso aqui. Basta eu simplesmente vir agora e criar a atividade. E fica disponível então aqui na aula 4 para o meu usuário entrar. Por exemplo, se ele clicar aqui agora, ele verá lá que ele tem uma lista de exercícios onde ele precisa fazer os exercícios que lá estão colocados. Vamos supor que agora você queira criar uma prova para colocar para os seus alunos responderem e depois você faça a avaliação para cada um dos seus alunos. Então nós podemos vir aqui em criar, atividade como teste. Então eu posso vir aqui em clicar sobre o formulário e aí eu vou criando os questionamentos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma pergunta simples. Então nesse caso aqui, vou colocar, no caso aqui ele vai responder como se fosse um texto. Em chave de resposta, eu vou colocar a pontuação, então essa atividade vai ter 5 pontos. É obrigatória. Segundo questionamento, vou colocar como múltipla escolha, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Em chave de resposta, eu vou selecionar aqui a opção 2, é a resposta correta, vou colocar aqui como 10 pontos, concluído. Então automaticamente ele já vai fazer a correção para mim. Finalizei, então já tenho aqui a minha avaliação 100% completa. Basta, eu já posso fechar esse formulário aqui. Uma vez que eu já finalizei então a criação do meu formulário, eu volto aqui, faço a atribuição. No caso ali a gente tem um total de 40 pontos. O aluno posso colocar uma data específica para ele poder fazer a entrega e vou colocar ele vinculado ao tópico 4. No caso aqui,
para todos os alunos da minha turma. Eu tenho aqui então criar atividade. Então essa atividade foi criada e atribuída para todos os alunos. Uma vez criada a avaliação, você pode corrigi-la também de forma online, acessando todas as respostas dos seus alunos. Para isso, basta voltar sobre o teste que você criou, ou a avaliação que você criou. Abrindo então as opções, nós vamos em ver atividade. E aí nós temos aqui, por exemplo, nesse caso, foi atribuído apenas um aluno e esse aluno respondeu e já entregou a sua resposta. Então, nesse caso, não tem mais nenhum aluno que precise ainda receber o formulário e todos os alunos já responderam. Como que nós podemos fazer então a correção? Para isso, como eu tenho para cada aluno que vai aparecer aqui, então olha só, eu tenho os alunos que me entregaram, nesse caso, eu tenho por nome, sobrenome, status. Então eu tenho esse aluno que me entregou e quero fazer a sua correção. Para isso, basta acessar o formulário, ou seja, a nossa prova. E aí, se você olhar aqui, é como se eu tivesse que responder, né? Mas para você poder visualizar as informações, nós temos que vir aqui no canto inferior direito, editar. Olha aqui, ó, tem o símbolo de um lapisinho, de uma caneta. Então basta clicar sobre editar. Nós temos aqui as perguntas e as respostas. Então vamos clicar em respostas. E aí eu tenho algumas formas de visualizar essas respostas. Um resumo geral, por pergunta ou por individual, que é o que me interessa neste momento. Então por individual eu tenho aqui quem foi o aluno que me respondeu, certo? Então eu tenho o e-mail desse aluno aqui. Se eu quisesse, eu poderia também abrir aqui um campo para ele especificamente colocar o seu nome. E aí nós temos o seguinte: primeira, segunda, terceira e quarta questão. Então veja que nas questões abertas, aparentemente ele já deixou como sendo incorreto, mas é porque a gente não tinha feito vínculo com resposta alguma. Então eu vou ler a resposta do meu aluno, vou julgar se ele está correto ou não e posso atribuir uma pontuação. Suponhamos que essa resposta tenha sido satisfatória, então numa pontuação em escala de 0 a 10, eu vou colocar aqui 5 e salvar. Então, esse valor 5 foi atribuído a essa questão. Na segunda questão, vejam que automaticamente ele já corrigiu para mim. Então, já ficou como sendo 5 pontos. Na questão aberta, que vale até 15 pontos, eu vou julgar a resposta do aluno e vou colocar a pontuação também. Então, nesse caso, mais 5 pontos, salvar. E a última questão. Então, lembrem-se que eu tinha como sendo corretas as opções 1 e 4. Olha, inclusive aqui ele já traz para mim quais são as opções. Como ele acertou parcial e essa nota vale, e essa questão vale de 0 a 10, então eu vou colocar aqui para ele 5 pontos e salvar. Finalizada a ação de correção deste aluno para esse questionamento, eu volto aqui e agora eu preciso fazer a atribuição de nota para esse aluno. Então agora nesse momento basta apenas eu colocar a nota que ele tirou, no caso 20. E aí o que eu posso fazer? Clicando sobre esses 3 pontinhos, ele já salvou, eu posso devolver essa nota para que o meu aluno visualize na sua sala de aula. Então clico sobre devolver, posso colocar um comentário se eu quiser, e a partir deste momento, então, essa questão para este aluno fica completamente corrigida e no acesso futuro ele consegue visualizar a sua nota. Por fim, nós podemos associar atividades também com outros aplicativos externos ao Google Classroom, como por exemplo o Quizlet ou Kahoot. Para isso, basta que você previamente faça o seu cadastro nesses ambientes, crie conforme os respectivos sites as listas de exercícios ou os exercícios que você deseja e depois você pode voltar ao aplicativo. Então, por exemplo, neste exemplo eu vou utilizar o Quizlet para fazer a associação de uma atividade que foi criada dentro dele e que pode ser visualizada dentro da minha Classroom. No caso aqui nós temos então um exemplo de exercício que eu já tinha criado, esse aqui que era sobre programação em linguagem Pascal. Aqui nós temos a possibilidade de colocar
mais cartões, eu posso criar novas atividades, enfim, depois vocês podem explorar melhor esse ambiente. E o interessante está aqui embaixo, olha, a gente tem aqui compartilhar. Então nesse caso, olha que legal, eu posso compartilhar com a minha Classroom, ou por meio de copiar esse link e depois colocar dentro de uma atividade, ou já direto compartilhar no Classroom. Vou selecionar então a turma, criar atividade e ele vai automaticamente linkar. Vou colocar lá no tópico 3, por exemplo. Essa atividade não tem nota, então criar atividade. Então nesse momento a minha atividade já está criada dentro da minha Classroom. Quando o aluno for acessar, ele virá aqui no link, clicará sobre a atividade e vai ser automaticamente redirecionado para o site onde ele foi criado. Então aqui ele procederá à execução da atividade conforme as informações, conforme o funcionamento do site em questão. Da mesma forma, eu poderia fazer com o Kahoot ou outros aplicativos que já têm um suporte nativo também ao Classroom. Bom, chegamos ao final então da nossa aula número 3 sobre o Google Classroom. Espero que vocês tenham gostado. São muitas as atividades que podemos desenvolver dentro desse ambiente, com muitas possibilidades de utilização, reuso, links com outras plataformas e que podem fazer com que a sua aula e a sua interação com os alunos seja bem dinâmica e seja cada vez mais criativa e produtiva. Então desejo a todos um bom dia, fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau!